Paz de nosso Senhor, paz de nosso Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do pastor Abimael Júnior. Já deixa um like, né? Já deixa um like, não custa nada, você já está assistindo, não custa nada. Deixa um like, você vai ajudar o canal, o YouTube vai entender que este assunto, este vídeo está sendo importante, tá bom? Deixa um like, ajuda nós aí, em nome de Jesus. Tá vendo aqui embaixo? Você ainda não é inscrito? Inscreva no nosso canal, inscreva aí, ajuda o canal a crescer, a nós a estarmos aí alcançando mais inscritos, né? E você fazer parte da nossa família aqui, da família do pastor Abimael Júnior. Obrigado por você que já é inscrito, acione o sininho para você receber todas as notificações. Vamos para o assunto em pauta neste tema, e é um tema que eu recebi justamente fui impressionado, eu recebi de um casal de pais, né? Um casal de pais que conversou comigo acerca de uma situação que estava acontecendo dentro da sua casa, né, com a sua filha, e ele disse que a sua filha, ela ainda era uma menina nova, de 13, 14 anos, e ela já queria namorar, e isso estava incomodando a mãe dela, e ele começou a contar essa situação, e pediu um conselho: pastor, dá um conselho para minha filha, ela mudou o comportamento, ela está diferente, né, e enfim. Fala para ela, pastor, que essa idade que ela tem, ela ainda não pode namorar. Fala para ela. Bom, de certa forma que é um assunto polêmico, principalmente para essa geração. Eu, por exemplo, como pastor que presido a AD Semeando Brasas, Assembleia de Deus Semeando Brasas, tenho também tido essa dificuldade, e de outros momentos de liderança também, participando não só de experiências internas como externas, essas questões que abrange, né, dentro do ciclo da nossa juventude. E eu hoje resolvi fazer esse vídeo não para causar uma polêmica, não para trazer aqui uma opinião que eu possa dizer, essa opinião que eu estou dando é a opinião minha, porque eu quero usar aqui a palavra de Deus, e é claro que dentro do argumento que nós vamos falar aqui, eu não vou conseguir falar e ler os versículos, mas vou deixar os versículos. Você pode pegar uma caneta, um papel, a Bíblia, e estar anotando para você meditar de forma temática, porque eu vou sistematizar todo esse assunto. É bem verdade que quando nós falamos acerca da juventude, né, quando a gente fala acerca da juventude, e principalmente nessa geração que nós estamos, uma geração pós-moderna, onde as escolas já ensinam, né, no seu convívio, ali ensinam já toda essa maturidade sexual, né, de uma forma depravada, né, e a gente sabe que hoje a nossa juventude, eu quero aqui até relacionar essa questão de juventude, de mancebo, né? Justamente aí dentro dos... Eu quero incluir os adolescentes aí, principalmente os adolescentes, dentro da sua faixa dos 12 anos aos seus 18, 17, 18 anos. E poderia até levar aos seus 21 anos, que é a idade hoje que a gente também considera que um jovem já passa a ser adulto. Mas dentro dessa questão de jovem, a gente sabe muito bem que os jovens, eles são realmente o que diz o escritor. Eu tenho até esse texto, né? É o escritor Salomão, quando ele escreve em Provérbios, capítulo 20, versículo 29, ele diz: a beleza dos jovens está na sua força. Aí ele transporta isso para os mais velhos, ele diz: a glória dos idosos estão nos seus cabelos brancos, né? Então, a partir desse item, é importante observar que os jovens, eles já estão, né? Você que está me assistindo aí, talvez não é mais jovem, talvez aí já passou da sua idade, dos seus 21 anos, né? E hoje já tem uma vida mais corrida, mais responsável, com uma maturidade maior aí, já tem sua família, é casado, né? Não sendo velho no sentido assim
como diz aqui precisamente, os cabelos brancos, mas já passou dessa idade de jovem, né? Você pode lembrar que na juventude, para quem já passou, lembra que o vigor era maior, né? Toda a sua curiosidade, tudo aquilo que a gente ficava ali querendo saber, querendo conhecer, né? E tudo que era proibido parecia que era mais gostoso, a gente era arteiro e tá. A gente não ouvia conselho, né? E muitos, é claro, muitos ouviram, muitos obedeceram, muitos tiveram uma boa educação, uma boa conduta e tem exemplo aí positivo e negativo, né? De quem semeou na sua juventude, como diz ali o escritor em Eclesiastes, capítulo 12, verso 1, lembra do seu Criador, jovem, no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e não tenha neles mais contentamentos, né? Ou seja, plante, se você chega a plantar tudo aquilo que não deveria plantar para uma boa colheita, e acaba tendo que colher uma mal colheita, porque o que você plantou realmente na sua juventude desgastou todo o tempo em orgias, em bagunça e enfim, em tudo. Porém que nessa questão e a temática que eu vou colocar aqui, qual a idade para o jovem namorar, né? Ou o jovem pode namorar, né? A gente está fazendo esse vídeo aqui não para ser uma pedra de tropeço, criar inimizade, mas eu quero usar a palavra de Deus para um conselho pastoral para esta juventude. Essa juventude que às vezes não entende o conselho do pai, o conselho da mãe, o conselho dos mais velhos, né? E acabam realmente se precipitando dentro dessa situação de estar desobedientemente ali diante dos conselhos, né? E vivendo o seu bel prazer, fazendo o que acha, né? E às vezes escondido do pai, escondido da mãe, e as consequências às vezes chega até chegar ao pai e à mãe. Então muitas coisas acontecem quando o jovem não entende realmente que conselhos, né? Como diz o escritor 1 Pedro 5:5, o apóstolo Pedro diz que os jovens devem obedecer os mais velhos, né? Como também o texto de Efésios, capítulo 6, 1 e 2, vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Versículo 2, honra o teu pai, honra a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, e o verso 3 diz, aqui que é o fechamento da obediência com relação aos filhos, né, principalmente aos jovens que estão aí diante de um mundo, né, terrível, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra, né? Então, obedecer, ouvir, aqui no contexto ouvir, a palavra no hebraico chamar, né, que vem da palavra ouvir, obedecer, você realmente terá resultados maravilhosos, né? Tem muitos jovens sofrendo por precipitar, tem jovens sofrendo por deixar o amor que na verdade o amor ele ainda não pode ser julgado dentro de um conceito de maturidade. Por isso que nós relutamos, a palavra de Deus principalmente como nossa bússola, ela ensina que o jovem precisa buscar ao Senhor, estar uma vida, inclusive até no costume judaico, o mancebo que tinha que casar, que tinha uma afeição ali para casar, ele esperava para que tudo, além do dote que o pai dava ali, um valor significante, e observe que isso é muito sério, porque hoje os jovens estão se relacionando de qualquer jeito, né, e acabam trazendo problemas para a família, acaba trazendo problemas por falta de juízo, por falta de conhecer a palavra de Deus. E no costume judaico, além do dote que o pai dava ao pai da jovem, aos pais da jovem, ali pela jovem que estava sendo chamada para um casamento, ela esperava e ele esperava durante todo o tempo até que a casa do noivo pudesse estar pronta, porque as bodas da festa do casamento, daquele momento nupcial seria justamente na casa do noivo. Então o noivo era obrigado a dar a casa, e isso aqui é muito importante porque mostra que o jovem
ele não está preparado para assumir um namoro. O jovem não está preparado. E eu não falo isso achando que eu vou falar e vou resolver o problema dessa geração de jovens. Não. Eu falo isso como um conselho pastoral de que a palavra ensina que o jovem ele não deve namorar, principalmente na idade de 12 anos, 13 anos, como nós estamos vendo hoje, algo normal, até mesmo dentro das igrejas, né? Os pais apoiando, família apoiando, como se isso tudo fosse normal, né? Crianças ainda que não sabem se defender, não conhecem ainda uma legislação, não conhecem ainda uma lei civil, não conhecem ainda o que é uma luta da vida, uma formação profissional, né, uma educação de ética moral, um jovem que ainda está aprendendo com a vida e estão sendo levados por esse surto desta geração de pecado sexual, de lascívia, de fornicação, de prostituição, aonde hoje jovens ainda novos aí, e eu digo nesse contexto de jovens, eu quero que você pegue aí comigo sobre adolescentes, juntos com adolescentes. Quando eu falar jovem, eu falo junto com adolescentes. É como se usa a palavra em alguns momentos na Bíblia, a palavra homem, em alguns momentos na Bíblia também direciona a mulher, né? E eu quero usar essa palavra jovem como contexto de adolescente. E os jovens estão depravados, vivendo, eu não digo de uma forma generalizada, porque eu glorifico a Deus que ainda há um remanescente de pais que ainda segura os seus filhos, orienta os seus filhos, estão em cima dos seus filhos ali, né, vistoriando o celular, levando para o colégio, preocupando o que está acontecendo no colégio, não abrindo as portas da sua casa para deixar que aquilo aconteça de forma automática, porque o jovem está na flor dos seus desejos, né, e precisa controlar, como diz o Salmo de número 119, versículo 9, como purificará jovem, mancebo? Como purificará adolescente o seu caminho? Como você estará purificado? Observando conforme a palavra do Senhor. E aqui é importante observar que o jovem não deve namorar enquanto ele não tem uma responsabilidade em todo o contexto. Contexto profissional, contexto de uma casa, né, uma casa própria, ou até mesmo uma casa alugada, mais mobiliada, com uma condição de sustentar uma família, não ter que viver na aba do pai e da mãe. Quantos adolescentes procuraram desobedecer os conselhos e hoje estão aí pagando um grande preço. Quantos testemunhos você não vê de mulheres aí que não conseguiu estudar, não conseguiu terminar uma faculdade, não conseguiu crescer no ministério, na igreja que congrega, não conseguiu porque se enrolou com um homem ali, muitas vezes até nem crente era, né? Nem crente era, deixou de observar a palavra de Deus, deixou de buscar ao Senhor, deixou de ouvir a palavra de Deus, deixou de estar na oração, colocando seu coração ali naquele tempo que é preciso, é o tempo da maturidade, é o tempo de amadurecer, de conhecer, de ser qualificado, de ser trabalhado. É aquele tempo que você vai receber, né, entre o tempo da vida que Deus dá ao homem para amadurecer, não para namorar, não para dar problema, né? Quantos jovens dando problema, de quantos testemunhos, como eu disse, de pessoas que praticamente hoje tem 3, 4 filhos, aí 6 filhos, 10 filhos, né? Pessoas que já estão com o 4º marido, com o 5º marido, com o 6º marido, pessoas que não casaram mais, pessoas que estão decepcionadas, frustradas, aí vivendo debaixo da ajuda da mãe, do pai, né? Então há histórias também de mulheres guerreiras que deram a volta por cima, retomaram a vida depois de tanto ser pisada, mas não é preciso sofrer. Jovem, escute, não é preciso sofrer. O tema aqui é este: qual a idade para o jovem namorar? A idade para o jovem namorar, e você pode ficar até o final para você assistir isso aqui, é a idade quando ele já está preparado para assumir de verdade um lar. Quando ele tem realmente uma formação em todos os aspectos, principalmente aspecto financeiro, que é a condição de ele deixar o teto do pai e da mãe.
Porque tem muito jovem que ainda vive dormindo no quarto da mãe, no quarto que o pai construiu para ele, né? É humilde, mas está ali um quarto, tem dado computador, dá celular, e compra tênis, e compra roupa, e compra arroz, feijão, ele vai tomar banho, não paga água, não paga luz, não paga aluguel, tá tudo ali, às vezes até paga uma faculdade, uma pensão, e o jovem está pensando no quê? Pensando em namorar e viver uma vida de qualquer jeito. Ah, mas eu me cuido, ah, mas eu me guardo. Mas não é a questão de se prevenir de uma gravidez, porque hoje está aberto esse entendimento e essa compreensão a todos os jovens. Não é questão de engravidar, é questão da fornicação, do ato da prostituição, né? do ato da prática sexual fora do casamento, que a Bíblia condena e que não pode. Não adianta dizer, não faço isso. Porque o jovem, ele é terrível, passa uma mão aqui, vai atrás de um muro ali, espera o pai desviar, a mãe olhar ali, quando vê, já se conheceram, já se tocaram, e o toque do corpo é pecado dentro da palavra de Deus. Né? É pecado dentro da palavra de Deus. Né? Como purificará o mancebo seu caminho? Observando a palavra do Senhor. Então o jovem não pode namorar, por quê? Porque ele ainda não pode assumir uma família. Né? Então, como é um namoro cristão? Namoro cristão, geralmente a gente aconselha, você gostou de alguém, está gostando de alguém, né? Jovem hoje de 12, 13, 14, 15 anos já sai do culto de mão dada, beijando na porta da igreja, como se isso tudo fosse normal, e os pais não ligam. E é claro que não dá para confrontar isso, ainda mais com uma geração que estão já com a mente cauterizada nessa questão. Então é muito complicado. Eu sei que você, pai, mãe, está me assistindo, e eu sei que você está falando, é complicado, né? Não dá, realmente não dá. Mas eu não vim aqui querer cuidar da sua vida, cuidar do seu ensino. Eu quero só trazer que a palavra não aprova o namoro do jovem, que ele não toma uma atitude para casar, porque o namoro do jovem é para casar. O namoro não é para ficar aí esperando, né, de 12 anos até da idade para casar. Não, namoro não é. Sendo assim, você tem que apenas gostou de alguém, você lá e eu aqui, vamos orar, e no tempo de Deus isso vai acontecer, se for o que realmente está no coração. Mas isso não existe como um contexto de assumir literalmente, biblicamente, porque isso traz uma liberdade ao jovem casal, ao adolescente casal, e ele acaba tendo essa liberdade até de fazer aquilo que não deveria, por mais que seja orientado. Que ele está na flor da pele, ele está com o vigor todo ali, né? O jovem sempre tem esse vigor, e principalmente o vigor da curiosidade, né? Então nós temos aqui também que o jovem não deve namorar com ímpio. Jovem crente, servo de Deus, não deve se relacionar com jovens ímpios. Por que que não? Porque nós temos vários textos. Nós temos Êxodo 34, verso 16, temos 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14, Deuteronômio, capítulo 7, verso 2 e 3, Esdra, capítulo 9, verso 2 e 3, Neemias, capítulo 13, versículo 23 ao 26, Neemias, capítulo 10, versículo 29 ao 30. Esses textos são clássicos para dizer que o jovem de Deus, que é consagrado do Senhor, não deve relacionar com jovens ímpios. Né? Todo jovem que precisa relacionar, quando ele já está pronto para um casamento, ele tem que ter alguém que está com a mesma fé, com a mesma convicção de vida eterna, de salvação desse Deus único. Né? Então está aqui mais um conceito de textos que a gente não pode fugir. Né? Por que que também o jovem não pode, o mancebo, o adolescente não pode namorar fora dessa idade que ele está pronto para casar? Né? Porque é o momento que ele tem que estudar, é o momento que ele tem que se formar, uma faculdade, tem que se preparar, ter uma condição financeira. Ele não deve casar para o pai pagar o aluguel dele, ele não deve casar para ficar mendigando para a família uma cesta básica, ele não deve casar para ficar aí com filhos e ter que os outros sustentar. Não, por mais crise que seja, ele tem que estar pronto. E eu sei que esse conselho para muitos já não serve mais, né? Porque ninguém quer mais esse conselho. Vale mais o jovem viver nas suas fantasias, nas suas luxúrias de prazeres, do que obedecer para colher no futuro
algo tremendo. Então aqui mais uma forma interessante. Por que o jovem não pode? Cantares capítulo 3 e 5, Cantares 8 e 4, ele fala, Salomão, no seu relacionamento com a Sulamita, ele fala que ela mesma ela trabalha no contexto aqui, dizendo para as filhas de Jerusalém, para que elas não desperte o amor fora do tempo. Se você ler esse texto, você vai ver, não desperte o amor de vocês fora do tempo. Vocês estão vendo como eu estou aqui, mas eu estou preparada. É ele que eu quero, eu sei quem eu quero, eu não estou brincando, que hoje existe relacionamento aí, de que já há 5 anos, 10 anos, nós estamos se conhecendo, nós estamos vendo aí para casar, já faz mais de 10 anos namorando, e quantas pessoas ainda vivem debaixo do pecado, sem ter um casamento oficial legalizado. Então, jovem não pode namorar, não é tempo de despertar o amor, né? É o tempo de estudar, é o tempo de orar, é o tempo de buscar o Senhor, buscar o batismo de línguas, buscar o dom de profecia, buscar o conhecer da palavra, buscar uma maturidade espiritual, né? Buscar uma conduta espiritual para você futuramente estar ao lado daquela pessoa, ajudando a continuar até a vida eterna, né? Esse é o fim, procurar estudar, ter ali uma boa profissão, né? Eu sei que para muitos é difícil, mas esse é o melhor conselho, não tem como, seja o que for, que você procure se tornar um profissional para você futuramente ser dependente e poder realmente cuidar da sua família, ajudar sua esposa, ajudar seus filhos e dar um futuro de um legado. Alguém falar, meus pais têm me dado algo. Mas hoje a geração já não é assim. Por que nós temos aí um mundo de crise no meio da questão social? Porque os jovens não querem ouvir os conselhos e acabam trazendo consequências. O texto de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9, fala dos jovens que plantam e trabalham e futuramente vão trazer consequências de tudo que fez, vão receber o juízo, daquilo que semeou, plantou. E é importante plantar hoje obediência. Jovem, você que está me assistindo, adolescente, 12 anos, 13 anos, vocês ainda me perdoem dizer, vocês podem saber mexer em computador, pode ser inteligente, falar inglês, mas literalmente no contexto de uma família, dentro do contexto bíblico da palavra do Senhor, vocês ainda estão, como meu pai dizia, e me perdoa, falo isso sem ironia, meu pai falava isso para nós, em 5 irmãos, vocês ainda estão cheirando mijo, xixi, vocês ainda estão usando fralda, E nós ficávamos bravos com ele, que ele falava isso, e nós querendo namorar, nós querendo beijar, nós querendo ficar, e ele falava isso, e deixava nós impressionados ali, pensativo em tudo isso, e a gente caía às vezes em conclusão realmente, O jovem quer fazer o que quer, mas ainda está debaixo do telhado. Meu pai disse para mim, você só vai namorar, você só vai fazer o que você quer e só vai ter sua vida mesmo quando você tiver registrado, trabalhando e com um salário digno para você enfrentar as responsabilidades da vida. Aí você ser dependente, E realmente eu tive que correr atrás disso, meus irmãos teve que correr atrás disso para ter um relacionamento. Meu pai era muito severo e nós tínhamos que obedecer. A gente dava uns perdidos às vezes por fora, em outros lugares, mas nós fazíamos de tudo para ele não perceber que nós queríamos obedecer ele. Em certas formas que em alguns momentos nós éramos levados pelos impulsos e, como acontece com muito jovem, ele percebia a nossa desobediência por detrás dele e dizia, vocês acham que eu não estou sabendo, não estou vendo? Eu estou vendo, mas enquanto eu estiver aqui, você estiver debaixo do meu teto, eu não vou aceitar. Então, a criação, a geração dos pais, elas estão enfraquecendo, eram fortes lá atrás, e ela vem vindo enfraquecendo, E nossos jovens hoje, dessa geração, acabam convivendo com um mundo liberal, Eu não quero nem trocar em questão de gêneros aqui, de homossexualidade, mas eu quero falar acerca do contexto que o jovem não pode namorar enquanto ele não tiver convicção que ele está pronto para casar.
O jovem em Cristo Jesus, ele não namora. O mundo está aí, o mundo não tem mais lei, regra, o mundo não tem mais padrão, o mundo não tem mais consciência, né? Consciência espiritual ligada ao Senhor com temor. O mundo perdeu toda a sua visão de que realmente é uma família digna, uma educação de uma família digna, instituída por Deus. Então, jovem, você não deve namorar, você deve orar, buscar o Senhor. Gosta de alguém? Não precisa deixar de gostar, mas você pode orar a Deus, vigiar, tomar cuidado, né? O apóstolo João diz: jovem, vocês sois fortes, porque já venceste o maligno. E a Bíblia diz que os fornicadores não entrarão no reino do Senhor. Então, eu não sei, que eu não vou resolver, esse vídeo não é para resolver, falar, pronto, agora eu tô... Mas vai ajudar você a entender que a Bíblia condena o jovem que não tem intenção de em pouco tempo casar, definir o seu relacionamento errado, ele namorar. Ele tem que estudar e se preparar dentro da igreja, do seu ministério, preparar dentro do ciclo profissional, do ciclo, né? E dar orgulho para os seus pais, para que os seus dias sejam prolongados. Esse é o primeiro mandamento com promessa. E dentro disso, nós temos aqui, para finalizar esse vídeo, que é a fornicação. Dentro de um relacionamento sem ser realizado com legalização, né? Ele é uma fornicação, ele é um pecado, como diz Efésios 5:1, Efésios 5, do 3 ao 5, Colossenses capítulo 3 e 5, Gálatas 5 e 19, 1 Coríntios 6 e 9 ao 10, Romanos 13 e 3, Apocalipse 21 e 8. São versículos que condenam a fornicação e somente o relacionamento se deve ser aberto com beijo, abraço, da mão e tudo que se tem direito quando se casa legalmente. Quanto isso, não se deve. Agora, nós temos aí, para fechar agora, muita gente que quebram esses padrões normalmente, como se tudo estivesse normal. É que a nossa geração está cauterizada e deixaram os princípios da palavra de Deus, deixaram os princípios da palavra de Deus, trocaram a palavra de Deus pelos seus privilégios carnais, né? E estão se repudiando todo dia e fazendo aí os seus divórcios, né? E vivendo uma vida devassa dentro da imoralidade sexual. Deus abençoe você, jovem, ouça em nome de Jesus, sois forte, já venceste o maligno. Como purificará o mancebo o teu caminho? Observando conforme a tua palavra. Busque, plante hoje, jovem, plante hoje, para que amanhã você não chore e se arrepende. Passe o seu momento de juventude se preparando para um futuro que Deus já construiu para você em nome de Jesus. Deus abençoe, até o próximo vídeo. Assistiu até o fim? Fala, pastor, assisti até o fim. Deixa um like, ajuda o canal. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Grande abraço.